quanto a segurança e a confiança interferem na decisão de compra. No episódio de hoje, vamos debater esse ponto fundamental para qualquer negócio. Olha o super time que eu estou recebendo aqui hoje para o Conexões que Vendem. Hoje a gente vai falar sobre segurança e confiança na decisão de compra. O que leva o cliente a escolher um produto, uma marca, com tantos produtos, tantas marcas no mercado? Os produtos parecem iguais, mas cada marca tem o seu diferencial e a gente vai falar sobre isso hoje. Estou recebendo o Luciano, da Rio Mar. Luciano, é um prazer te receber aqui mais uma vez. O prazer é meu também fazer parte dessa conversa, trocar experiências e aprender mais também. Isso é sempre muito importante, né? Sim. O Cláudio, da Aliança, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Sua primeira vez aqui, Primeira vez aqui. Conhecendo a Bartolfio, a turma. Está sendo uma experiência muito legal e fechando aqui com chave de ouro, participando aqui com você desse podcast. Perfeito. Foi legal. E estamos recebendo hoje também o Caio Castro, que é representante comercial da Bartolfio. Caio, seja bem-vindo. Você já está aqui várias vezes, né? Nesse formato é a primeira vez, mas eu espero poder ajudar e contribuir aí, vai ser legal esse bate-papo. Sim. Nesse formato é a primeira vez, mas eu brinquei que o Caio está sempre aqui, porque você já conhece a turma, já conhece aqui o espaço e está sempre aí com a turma Bartolfio. Claro. Hoje nós vamos falar sobre segurança e confiança, como eu falei, e eu acho que quem trabalha com vendas, eu tenho certeza, né, que cada pessoa envolvida no processo, seja do marketing como eu, tem um papel fundamental no encantamento do cliente. É a gente que passa a confiança, transmite a confiança necessária para ele escolher comprar ou não com a gente. Então, assim, para começar, o que realmente define a escolha do cliente na hora da compra, na opinião de vocês? Por tudo que vocês acompanham aí no dia a dia, o que define a escolha do cliente na hora da compra? Eu acredito que a qualidade ainda é um diferencial grande, assim, né? A gente sabe que a gente não consegue ainda fazer a qualidade ter um preço menor. Ou seja, o produto top vai ter sempre um preço um pouco mais diferenciado. Mas no caso do nosso produto, como é corda, que é um mercado que ele é um pouco bagunçado, vamos dizer, diante de tanta concorrência que tem e tanta mudança, diferencial de matéria-prima que tem, a gente encontra um pouco de dificuldade também de fazer o cliente entender que ele vai estar pagando mais caro por um produto bom. Porque o cliente final, ele geralmente procura preço, não procura a qualidade, como eu mencionei no início, né? Então, na cabeça dele está o preço. Eu tenho o top, o meio e o inferior. Ele vai ficar do meio para o inferior, né? Então, fazer esse camarada entender que o inferior ele está pagando barato, mas na verdade ele está pagando mais caro pela falta de qualidade, realmente isso é uma questão que a gente tem que mudar a mente do cliente, né? E como é que nós fazemos isso? A gente faz treinamentos, né? A gente tem essa política de estar sempre falando com o cliente. No caso da Bartolfio, a gente participa das convenções anuais, né? Sim. Então que o pessoal passa lá no nosso stand e tira dúvidas, né? Isso é muito bom, essa interação com o vendedor em si. Mas a Rio Mar pelo menos entende que ainda a pegada é sempre a qualidade. Você me fez lembrar de uma situação com um cliente, que ele estava querendo comprar uma corda para fazer laço, e aí eu falei que tinha que ser a corda PP seda extra, né? Da Rio Mar, por exemplo. E aí eu falei com ele, normalmente usa 16 milímetros para fazer laço. Na hora que eu passei o preço, ele falou, mas essa está muito mais cara do que eu costumo comprar. Ele naturalmente compra a corda tropical de carretel, e ele estranhou o preço. Eu falei, olha, mas você está comprando uma corda virgem, que ela não vai queimar a mão quando o cliente tiver que fazer ali a tração do animal, e por isso ela tem esse preço diferenciado, pela qualidade do... Sim. E aí ele comprou, gostou e passou a comprar mais vezes. Então, assim, se eu não tivesse essa informação técnica, se eu não soubesse informar, ele simplesmente ia achar a corda cara. Exato. Achei a corda cara, esse preço é muito diferente da que eu costumo comprar. Falei, não, mas esse produto é diferente, você vai estar comprando um material diferente. E aí ele passou a comprar mais vezes. Então, realmente, você precisa de ter essa informação, conhecer o produto para, na hora que você estiver no campo ali, você ter essa, né, não ficar essa dúvida. Né? Porque é o que você falou sobre o preço. Realmente, ela é mais cara, mas tem o porquê, né? Tem o porquê de ser mais cara. Exatamente, acho que eles definiram muito bem. Quando a gente fala sobre segurança e confiança, o consumidor final ele precisa estar confortável, porque o preço é um detalhe na hora da venda. A experiência do cliente na hora da compra, se ele tiver todas as informações, como você comentou, fica muito mais fácil, o preço vira um detalhe. Sim. Porque o cliente hoje, a gente tem hoje um mundo muito mais informatizado. A gente tem hoje as informações, as redes sociais, tudo ajuda na experiência que o cliente vai ter na hora da compra. Então, quando ele precisa, no caso da Aliança, que faz produtos para a segurança, então, de fato, a experiência dele precisa ser muito positiva
de ele saber que aquilo não vai dar problema para ele. Exato. Então, quando a gente fala assim sobre preço, acho que o preço é um fator muito importante, mas quando a gente tem a informação e a aplicação correta do produto e o cliente se sentir confortável com isso, ele vai pagar o preço, porque ele não está pagando o preço unicamente do produto. Ele está pagando o preço pela experiência que ele vai ter, o que o produto vai entregar para ele. Né? É o custo-benefício. É o custo-benefício, e isso sim está muito atrelado à questão de qualidade. Né? Claro. É você ter produtos. A gente faz parte de um segmento, materiais de construção, que faz muito parte disso. Sendo comprando uma fechadura, um regulador, no caso da Aliança, está atrelado diretamente à qualidade versus a segurança que o produto vai dar para o consumidor. E às vezes fugir um pouco do produto A ou B e o argumento for sempre preço, e o vendedor não ter os diferenciais sobre robustez, sobre a entrega, a qualidade, principalmente a tradição da marca no segmento que ela atua. A Aliança vai fazer agora 100 anos, então é uma empresa que possui muita tradição. A gente vai fazer 100 anos agora no ano que vem. Estamos aí no processo de... Estamos 99/100. Agora, o ano que vem a gente entra nos 100 anos, então isso tudo ajuda, porque o cliente... Porque hoje ninguém quer ter a dor de cabeça de ter problema, né? Você compra um produto hoje, você quer ter... É tudo a experiência, e isso está muito suscetível das pessoas falarem com as outras, né? Então, sem dúvida, acho que ali é bem o que o marketing os pessoal, colegas falaram. Exatamente, a propaganda boca a boca ainda é muito forte, mesmo com tanta tecnologia e com tantas mudanças. Então, quando você sai da discussão, esse é 10, esse é 20, e você entra muito bem detalhado, como você comentou, que esse é o papel perfeito do vendedor, é exatamente trazer o diferencial, né? Porque agregar o valor ao produto. E aí você consegue sair da guerra de preço, você consegue transmitir a qualidade do seu produto. Exatamente. Sem dúvida. E aí o vendedor tem um papel muito importante na construção da confiança do cliente, né? Não adianta a gente falar só do produto ter qualidade e gerar uma boa experiência. O papel do vendedor também influencia nessa experiência. E aí eu acho que Caio entrou num ponto muito bacana de quando ele contou a história da corda. O vendedor que tem informação, que tem conhecimento, ele reduz a insegurança na hora da escolha, não é? Então, quais histórias vocês têm para contar sobre isso? De que forma que um vendedor é importante para garantir confiança e segurança para o cliente? Eu visitei um cliente em Goiânia, tem uns 7, 8 anos isso, e nós temos um produto chamado corda de poliamida, que é aquela corda para trava-quedas. Sim. Né? Que o pessoal usa muito para cabresto também, mas a função dela é o trava-quedas, que a gente chama de rapel industrial. Então, por exemplo, esse prédio de vocês vai ser pintado do lado externo, o cara vai ficar pendurado numa cadeirinha ali. Porque ela tem uma carga de pintura maior, né? Tem mais resistência. Isso, aquela cadeirinha tem que estar num cabo de aço ou nessa corda de poliamida que nós vendemos. Porém, a gente não fabrica ela, a gente compra de um outro fabricante e revende isso. E nós visitamos um cliente nosso em Goiânia que o cara comprava essa corda regularmente. E ele deixou de comprar. Deixou de comprar, não, que o estoque está alto, né? O televendas ligava, o estoque está alto, mas só que aquele estoque, a gente tem uma ideia do estoque que o cara, dentro do que o cara comprou, o estoque dele vai dar, sei lá, 90 dias. E ele estava um tempo, além dos 90 dias, sem comprar. E aí eu estava num treinamento com outro cliente nosso em Goiânia e lembrei desse cara, vou visitar o seu João lá. E visitei o seu João, como é que tá? Eu peguei meio que ele na surdina, assim, né? Ele não esperava, né? Não, tudo bem, eu tô com estoque bom, não, posso ver, não, pode, daqui o estoque e tal. Mas a hora que eu bati o olho na corda, eu digo, essa corda não é a corda que o senhor compra. Eu digo, o senhor comprou de quem? Não, eu comprei da fulano e tal. Um preço 50% mais barato que o de vocês, tal. Eu digo, e a quantidade que o senhor comprou, né? Aí 1 tonelada, eu digo, meu Deus. Eu já fazendo a conta, o Júlio, né? O marido da Rochelle, já fazendo as contas aqui, eu digo, meu Deus, que ele fez, né? Ele achou que estava economizando? Ele achou que estava economizando. Então eu disse, seu João, o senhor deixa não, tá aqui a corda, pô, bonita, tal, mas ele foi bem simpático, abriu ali para mim e tal. Eu digo, seu João, essa corda aqui, como é a corda regulamentada pelo Inmetro, o senhor sabe o que é o Inmetro? Não, eu sei, tá. Então, tudo bem. Essa corda específica, como ela é regulamentada pelo Inmetro, tem que ter uma faixinha, ela tem 3 capas e tem um miolo dentro. Não, isso eu sei, tá, tudo bem. Mas sabia que dentro daquele miolo tem que ter uma fita, como é a garantia da corda, que aquela corda é aquela corda mesmo? Aí ele não sabia. Digo, vamos fazer um teste? Vamos embora. Mas ele bem confiante, assim. Na cabeça dele, tipo assim, eu consegui comprar mais barato que você. O mesmo produto. O mesmo produto. Digo, não, tudo bem, vamos lá. Aí ele cortou um pedaço de corda lá, eu peguei um estilete e tal, a gente conversando e tal. Ó, eu vou puxar aqui a fitinha, pode ser? Pode puxar. Rapaz, a hora que eu comecei a puxar, daí tem que ter o CNPJ do fabricante ali, sim, e a matéria-prima da corda 100% PET reciclada. Nossa.
E ele era um alemão, assim, italiano, brancão. Cara, eu pensei que o homem ia infartar na minha frente. Ele se avermelhou todo, assim, eu digo, seu João, tá tudo bem? Mas, cara, como que aquele filho da... Mas aí detonou, né? A metralhadora do vendedor e tal, né? E aí eu tive que acalmar ele. Eu digo, seu João, o senhor tá vendo? Não, mas ele falou, ele prometeu, mas você não tem que ir atrás de promessa. Se alguém pendura nessa corda, né? Rapaz, tu imagina o rolo, né? Eu digo, seu João, você não pode acreditar assim. Por que você não ligou pra gente, pra fábrica? Ó, eu pagava, sei lá, R$1. Eu tô com uma oferta aqui de R$1,70. Tem como vocês seguir o preço pra mim? Com certeza a Rio Mar ia fazer isso, que a Rio Mar não é o nosso foco a gente perder cliente. Só se for uma coisa muito absurda, qualquer fabricante faz isso, uma coisa que não tem, um leilão de preço, a gente não entra nisso. Né? Agora, uma conversa bem conversada e fazer ele entender no caso ali, né? Teria que... Mas ele perdeu 1 tonelada de corda, porque ele comprou a corda errada e pensou no bolso dele. Né? Então, assim, essa clareza que nós temos que ter com o cliente, isso é muito bacana. Né? Aí a gente viu 2 perfis já de vendedor, né? O que vendeu lá errado, enganou, e aí não deu certo, né? Deu certo, ele né? tentou e acho, né? Acredito que nunca mais vou comprar nele. Não, ele voltou até... Não, ele voltou para comprar da gente. E aí a gente viu um outro perfil de vendedor, que é o vendedor que informa, que passa credibilidade, que mostra ali na prática que não era um produto bom, os diferenciais. Ó, você vê, no nosso produto, não sei se no de vocês lá, Cláudio, acontece isso, mas nós temos um pós-vendas lá na fábrica. Claro. Né? O que é o pós-venda? O cara comprou um rolo... Se essa história fosse com a Rio Mar, né, ali, tivesse dado um problema, mas com certeza a gente ia... Cara, me dá todo o teu estoque aqui de volta. Né, vamos devolver o dinheiro para você. Ele, não, mas não precisa. Calma que não. Sim. O vendedor nosso vendeu um produto que ele não sabia do produto, pô. Né? Então a gente tem tem que ter esse cuidado com o cliente, claro. Porque o cliente, a gente não quer perder, o cliente ele não é um cliente, tipo, a venda não é uma venda só, a venda, enquanto ele é cliente, a venda está... Claro, e até a necessidade também da corda, porque ela tem que atender, né? Você imagina, você vende uma corda dessa que é para a pessoa ficar pendurada lá. Rapaz, isso é um rolo grande. Ela arrebenta. E aí eu voltei nessa... Arrebentou, quem que é o fabricante? Exatamente. E aí quem fabricou essa corda? E aí eu abri essa janela para ele entendeu. Ah, mas não sabia, mas o senhor como lojista... Esse é um ponto muito importante. Não, mas o cara não explicou, mas claro que ele não explicou. E a fábrica, eu conheço a fábrica joga pesado mesmo, vocês não estão nem aí. Não vou abrir aqui que não convém, mas é um pessoal que já vem com essa índole, né? E aí eu abri para eles, cara, mas como que eu caí nessa? Digo, o senhor pensou no seu bolso. Aí no final da conversa ele largou. Não, realmente eu pensei no meu lucro. Pois é. Por essa diferença não justificava, né? Ele tinha que ter desconfiado desde o início. Entende, a diferença é muito grande. Quando a gente fala em 50%, se ele fala assim, 10%, 15%, você até 20%, a gente entende. Aí até vai entender, mas tipo assim, 50% tinha algo. Até um 20%, a fábrica pode estar com aniversário. Uma campanha dela para aniversário de 100 anos. Sim. Cara, beleza, tranquilo. Agora aumentou daquilo. Serve de lição para todo mundo, né? Porque tá muito, muito grande. E para vocês, assim, para a Aliança, para você também, Caio, que está aí no dia a dia lidando com as vendas, é o vendedor que passa credibilidade, transparência, que não mente, é um vendedor que ganha a confiança do cliente, com certeza. Com certeza. Inclusive, o vendedor também precisa acreditar no produto. Exatamente. Exatamente. Esse é um grande ponto, para que ele possa transmitir o que o produto é dentro das funcionalidades, aplicações e tudo que ele vai entregar. Tem confiança no produto, né? Você demonstra confiança, essa é a diferença. Quando o vendedor não acredita no produto, a fábrica está deixando a desejar, não está treinando, não está informando, não está tendo esse processo. Então, eu acredito que para que o cliente final seja encantado pelo vendedor, o vendedor precisa estar encantado primeiro. Então ele precisa entender do produto, por isso que a qualificação, as informações, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é de suma importância. Eu acredito que a Aliança faz isso muito bem, não só participando dos eventos aqui da Bartolfil, mas a gente tem continuamente treinamentos. Hoje a gente tem aqui o Clemente, que é o nosso representante, constantemente atuando junto aos vendedores aqui da Bartolfil, com informações, com o que a gente tem de diferencial, não só regulador, mas também fechadura. Porque quando o vendedor ele possui o encantamento do produto e ele consegue transmitir isso para o cliente final, inclusive aqui é uma grande escala de pessoas, né? Porque a gente tem a fábrica, tem a Bartolfil, tem o cliente da Bartolfil, tem o cliente final. Né? E a gente muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida. Então a gente tem um dever, todos nós aqui, de que a pessoa que está comprando o produto, o CPF, né, o cliente final, ele possui exatamente todas essas informações do início até a ponta. E isso é um papel muito importante da indústria junto
com o nosso cliente. Por isso eu falei sobre cada um ter um papel muito importante, sim, porque não é vocês passando a informação direta para o consumidor final. Não, existe aí uma cadeia, sim, de valor, de importância. Exatamente. Até porque vocês trabalham com N produtos, né? Então quando a gente trabalha no mesmo segmento, então você chega com uma pasta e você vai trazer os detalhes. Então isso para o balconista, porque o que a gente observa, né, a gente da Aliança? A gente observa que a gente tem bastante sucesso, e a Aliança é marca líder em reguladores para gás, a gente é o maior fabricante, porque a gente conseguiu conquistar a confiança do balconista. Eles entendem que a marca está associada à tradição e à confiança. Então isso, quando ele entrega para... Porque a gente mexe com gás, né? Então, todas as pessoas têm medo de mexer com gás, né? A dona de casa, tanto o lojista de material de construção ou o próprio revendedor de gás. Então essa transição, quando o vendedor que está fazendo trazendo as informações, tem validade, um produto vencido pode trazer riscos, e esse processo de entregar a informação final é porque ele acreditou também. Sim, claro. Né? Então às vezes a gente faz treinamento, pessoal de televendas, a galera, a primeira pessoa que a gente faz para conquistar sobre informação é exatamente o vendedor. Então a gente conta histórias para o vendedor comprar nessa ideia, porque fica mais fácil, porque quando ele compra, ele tem essas informações, a experiência, né, que você detalhou. Essa corda aqui, ela vai machucar a mão da pessoa, essa aqui não vai, essa é a aplicação, porque você acreditou. Né? Você não vai entregar para o teu cliente porque você não quer o cara te ligando depois. Não, até porque a gente cria relacionamento com o cliente, ele tem confiança com a gente. Então, você constrói uma relação com o cliente de confiança e aí você tem que manter ela, né? Então, é claro que é interesse da gente que é vendedora sempre fazer o melhor pelo cliente e para manter, claro, a relação também de amizade, de confiança. Então, é importante, né? Por isso ter a informação, né? Você tem que estudar para na hora que você estiver lá na ponta, precisar da informação, resolver o problema do cliente. A nossa função é essa. Eu escutei uma vez um gestor comercial da Aliança que o difícil não é fazer a primeira venda, é fazer a segunda venda. Esse cara fez a primeira, não vai fazer mais. Então, porque trouxe experiência negativa. Exatamente. É o que você comentou sobre pós-venda. Então, hoje a gente tem plataformas, né? A primeira a gente dá a oportunidade, né? Não conhece. E se teve uma experiência ruim, não tem a segunda. Mas se teve... Aí fideliza. E a gente tem percebido assim que pegando só um briefzinho do pós-vendas que eu falei bem rapidamente, aquilo ali é muito importante também. Muito. Porque daí casa com o que o Cláudio está falando. Pô, deu problema comigo, liga pro vendedor, o vendedor não atende mais o cara. Não, rapaz, aí é fim de jogo. Ou a própria fábrica, né? Ou a própria fábrica. Né? Então, no nosso produto, lá no caso, a gente dá mais 100% troca na garantia. 100%. Pô, Luciano, mas pode ter um problema na corda, gente? A Ferrari tem problema, pô. A gente trabalha para não ter problema. A gente trabalha para não ter problema. É máquina, é ser humano envolvido, né? Tem o cara ali, o operador de máquina, pô, foi trabalhar aquele dia com a luz dele cortada, o filho no hospital, enfim. N motivos ali que pode acontecer, né? O que a fábrica faz diante de um problema. Exatamente. Né? A partir do momento que você recebe uma reclamação, a fábrica precisa dar uma satisfação ao cliente. Isso. Deixar o problema em isso não aí. Porque ele pode se repetir. Então você abre os processos internos. Então eu fico muito feliz porque a Aliança ela ganha todo ano o prêmio Reclame Aqui. Então a gente tem uma nota bem legal lá. Legal. Nosso showroom tem os troféuzinhos, porque isso mostra que a capacidade... Porque geralmente você pode ter uma experiência negativa. Isso acontece com todos nós. Todo mundo. Né? O formato que você vai ser atendido... Isso, a solução do problema. A solução do problema ali que é o start. te cativa até mais para você ter uma segunda compra. Porque você cria uma confiança. Agora, você fez o seu pós-venda péssimo, entregou um produto péssimo, você perdeu o cliente. Exato. Então, ele não vai querer mais. Esse vendas tem muito a ver com psicologia, né? Não você entrar na cabeça do cliente de forma negativa, não, mas entrar mostrando para ele que você está ali dando assistência, tem um pós-venda bacana. Gera confiança. Gera confiança, que tudo isso entra no que a gente iniciou a conversa, o preço. E tem um ponto muito bacana aqui sobre isso. A confiança evita a comparação excessiva por preço. Depois que você ganhou confiança, ele não vai mais questionar mais o preço. Exatamente, porque a gente vendeu um serviço para ele de uma alta qualidade, né? Um produto top. Assim, pô, cara, eu estou pagando 20%, 30% mais caro numa fechadura, no rolo de corda, pô, mas o Luciano me atende na hora que eu ligo, o Cláudio me atende, cara, eu procuro um negócio resolvido, pronto. Mas eu tenho aqui, pode aparecer lá... Com ele, aquele caso que eu contei, 50%, não quero não, filho.
esquece. É porque ele vai acreditar no produto, e é exatamente o que ele já tinha dito, né? Ele acredita no produto, e aí o balconista também vai acreditar e vai vender aquele produto e vai ter o argumento que o preço não é o mais importante, que ele tem uma qualidade que vai fazer a diferença. Exatamente. E é toda essa relação que a gente constrói com o cliente, com o funcionário da loja, com o balconista, enfim. É um trabalho, né? Eu sempre digo assim, é um trabalho de formiguinha. Sim. Exato. É cansativo, é estressante, né? Pô, quantas vezes gasto pro cara? 10 vezes, pô, o cara não me dá uma chance para me vender para ele, cara. Vou Né? ligar de novo. Vou ligar de novo. Porque venda é isso. É persistência. Né? A venda, É a 10 venda não para ter um sim. Exatamente. Né? A gente já sai de casa de manhã com não. É um não estampado assim, pô, hoje não vai dar. E a gente tem que romper aquilo ali. Sim. Né? Mas Eu depois falo o negócio sempre que eu acho que é uma profissão assim, admirável. Sim. a venda ela é muito Acho que cada profissão muito tem louca. seus ônus e bônus, né? mas a venda é Mas muito é louca. admirável porque, por conta disso, principalmente, sabe? Você não ficar quieto com vários não. Se você quer o sim, você vai atrás. Porque você tu vai tenta de construindo, né? A novo. gente fala que é construir a carteira, né? Do vendedor. Depois que ele constrói aquela carteira ali, cara, aí não tem pra ninguém. Claro que tu tem que manter ela também. Sim. Não é simplesmente chegar no que tu almejou, pô, cheguei. Não, tem que manter aquilo ali agora. Manter é Aquilo mais não, difícil do que você... pra sem manter é mais dúvida, difícil. sem dúvida. Ainda mais agora na atualidade, que a gente tem muita... É a alegria do dia 30 e a tristeza do dia 1º. Exatamente. Eu não sei como é que é para vocês, Cláudio, a concorrência, mas Agressiva. agressiva. Mas para nós de cordas, tem mais de 1000 fabricantes de corda no país. Não, Nossa, é tanto assim? É muita coisa. Então, assim, dentro desse universo, tem os caras que são bonitinhos, CNPJ, empresa bacana, tipo a Rio Mar, e tem os caras que avacalham mesmo, estão bem, sem nota, sem qualidade, os caras não querem empurrar a produção para fora. Então, a gente lida muito com esse pessoal. Né? E voltando ao que a Iris falou no início, anteriormente, o cliente final, cara, botar na cabeça desse cara, o seu Joãozinho e a mulher que trabalha na loja dele. Botar na Ele é mais difícil, né? Ele é mais difícil. Botar na cabeça dele que a corda Rio Mar é melhor e que a aliança é melhor, cara, esse cara... Exato. E toda a relação que você vai ter, porque o lojista, no final das contas, ele também quer ver o negócio dele lucrativo. Então rápido, né? Daí, no caso, ele quer o lucro rápido. O lucro rápido, ele quer fazer girar o produto, né? Não adianta a gente fala muito sobre isso, né? Na empresa, sobre as responsabilidades que nós, como fabricantes, também temos de ajudar o nosso cliente a ter sucesso. Né? Então não adianta usando um termo aqui, né, entubar o cliente de produto e não ter giro. E a gente sabendo disso, né? Para você fazer uma única venda, você bate a meta do mês e esquece aquilo. Eu acho que todo esse processo vai ajudar ele a ter a satisfação de vender o produto, porque ele não está vendendo só aquilo que ele consegue conquistar mais fácil o cliente final que está no balcão dele, mas que ele está vendo o fluxo financeiro dele ser agradável também. Então, você entregar um produto que vai entregar uma condição financeira, que ele vai lucrar com esse produto, que ele não vai estar disposicionado com os concorrentes que ele tem, que isso é bastante importante também, e ele ter um relacionamento com o vendedor, e esse processo girar, essa gestão, aí vira gestão. Né? Dessa carteira, desse cliente, toda essa cadeia ajuda a fazer isso funcionar com muita formiguinha. É um trabalho difícil, mas isso traz do que você fazer a venda rápida. Né? Exatamente. Porque a venda rápida, sem informação, sem estar bem posicionado, entuba aquele Saber cara. para que o cara quer aquele produto, né? Por mais que às vezes ele vá vender aquele produto, o cliente final dele quer aquele produto, mas vai girar em 6 meses, aquilo é ruim para ele, administrar aquele estoque. Ainda mais em tempos como nós estamos agora, né? De taxa de juros alta, de dificuldades, de grandes inadimplência. Então, você ter isso no teu estoque muito grande, mesmo que gire, isso vai te trazer uma satisfação no final das contas. Então, isso tudo tem que ser mapeado para o vendedor. O vendedor precisa saber disso. É muito importante. E além de falar da qualidade, dos atributos dos produtos, falar dos valores que a marca carrega. Também é um ponto muito importante. Muito importante. Muito importante. E vocês muito fortes, 100 anos, né? Cara, imagina. 100 anos. A gente vai fazer assim. Nem parece que ele tem 100 anos. 80 anos. Nem parece que tem 100 anos. Nem parece, né? Uma aparência até boa, né? Tá conservado, tá conservado. Quero chegar lá desse jeito. Mas eu brinco que a Bartolfo vai completar 80 anos e às vezes eu fico assim, admirada, né? São muitos anos. Também é antiga também. É bem antiga, 66, fez mês passado. Não é fácil você passar no Brasil de 10 anos de empresa. Rapaz, imagina só. A gente tem infelizmente, a gente tem muitas empresas não sobrevivem ao 3º ano, né? Chegar de fato a 100 anos, como a Aliança está chegando. Mas eu acho que sim, a gente trabalha muito em cima disso, o formato de comunicação da empresa está muito sobre isso. Eu acredito que os nossos clientes, não só a Bartolfo, por exemplo, mas até a chegada do quem vai utilizar o produto, que é o cliente final, ele associa de fato os nossos produtos a essa tradição. A Aliança, por exemplo, Reguladores, ela não tem só 100 anos de história, ela também foi o primeiro fabricante aqui no Brasil, a primeira empresa a desenvolver reguladores.
desde a da década de 50, então tem muita tradição na fabricação. Fechadura também, fomos os primeiros a fazer fechadura aqui no Brasil, a gente ajudou a fazer todo o formato das normativas, então a gente sabe bem, né, a construção do produto. Eu acredito que, como a gente fala de solução, a gente fala sobre robustez da marca, é ter um portfólio agradável para o cliente. Você ter uma única solução em meio de um portfólio. Você ter um portfólio com várias soluções. Com várias soluções que estejam dentro do que a empresa, do que o nosso cliente consiga vender. Então não é só ofertar um bom produto com um bom preço, mas é ter um mix de produto. A gente fabrica fechaduras. Fechaduras é muito amplo o portfólio, porque você tem diversos perfis consumidores, né? Você tem desde o cara que vai comprar o produto para uma reposição, até um arquiteto que vai estar ali determinando qual que é o estilo da fechadura. Então ter um portfólio que é entregue para o nosso cliente, que ele possa fazer a venda para todos os tipos de perfil, isso ajuda a fazer negócio, porque geralmente, ainda mais fechadura que você tem espaço de gôndola, você precisa ter share de gôndola, então você está com uma linha de produto enquanto o teu concorrente está completo, você não vai vender. Então você ter uma solução que o cliente vai comprar o mix, porque ele vai conseguir atender curva A, B, C, isso ajuda também bastante a sair do produto e sim para a solução. Verdade. Esse é um ponto bastante importante para a gente aqui da Aliança. Você falou de variedade, para você, Caio, isso é ainda mais importante, né? Porque quem já trabalha assim de forma segmentada com um produto ou mais produtos dentro daquele mesmo segmento, já é importante ter um mix completo, portfólio completo. Para você que trabalha com a Bartolfio, que é atacadista, precisa ter um mix ainda mais variado. E a Bartolfio conta com um mix variado, né? Isso é importante. Claro, e a parceria que a Aliança fez com a Bartolfio, produzindo as fechaduras com a nossa marca própria, isso passa mais credibilidade ainda. Você imagina juntar duas empresas com essa força, né? Então quando eu chego... Sucesso, né? Sim, e eu particularmente gosto muito, trabalho muito em cima de marcas próprias e gosto de divulgar a marca da empresa. Quando eu falo para o meu cliente que é a Aliança que está fabricando, ele já não questiona. Isso é automático, né? Porque fala, mas essa fechadura, como é que é? De onde que ela vem? Quem faz? Eu falei, não, é a Aliança que fabrica pra gente e colocou a nossa marca. No miolo vai ter o Bzinho da Bartolfio ali, para poder frisar que é a nossa marca, mas é a Aliança. Fecha, bota 50 Então assim, e aí já é um excelente argumento de venda. Foi um golaço, esse foi um golaço. Eu gosto muito. Até é bom que eu vou te fazer uma pergunta. Regulador de gás, a maior mangueira que a gente tem é de 1,25 m. É o máximo que pode se esticar uma mangueira, que ela pode trabalhar? Por que tem essa medida? Porque algumas vezes os clientes compram aquela mangueira... Uso geral, né? Uso geral, que é 3/8 por 3, 3/8 por 3,5 a parede. E vai falar, eu quero levar essa mangueira e passar por cima e levar lá pro terraço e tal. Aí eu falo, mas acho que o Inmetro só permite ter 1,25 m. Mas eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim, porque regulamentado a gente só vende até 1,25 m. E às vezes o cliente quer, não, porque eu tenho que levar um gás lá pro terraço, eu não quero levar o gás, eu vou puxar a mangueira. Pois é, como é que faz isso? É assim... Já ouvi algumas vezes aqui nos treinamentos sobre isso. Exato, ótima pergunta, porque a gente até acaba também trazendo informações, né? Sim, hoje a mangueira de PVC ela é regulamentada pelo Inmetro. Então você tem uma norma técnica, você tem uma série de normas técnicas, algumas são compulsórias, ou seja, o Inmetro fiscaliza e certifica aquele produto, como você comentou aqui agora há pouco, sobre a questão da corda e todas as informações que tem. Sim, a norma estabelece que tem que ter até 1,25 m. Por que isso? Porque essa mangueira ela precisa ter uma condição de fácil instalação, porque quem está mexendo com isso é a dona de casa, então é o marido, é a dona de casa, não é alguém formado, não é um instalador, não é uma pessoa, não é encanador, não é profissional. Não é um profissional. Então você limita exatamente a distância para que você não tenha que passar por um processo como esse. Porque ela é uma mangueira que ela vai ter, ela já é diferente da de uso geral, ela tem uma malha mais resistente, a matéria-prima dela é melhor, para que ela possa aguentar todo o processo de uso do produto, por isso que ela estabelece uma distância curta para que você possa fazer a instalação do botijão ao lado do fogão. Não é correto passar direto pela parede, sem a devida tubulação. Então, quando você vai por um processo de que eu preciso levar o gás para um cômodo distante, você sai do âmbito ali residencial, que é do lado, para um âmbito já que você precisa fazer uma instalação. Seria como eu
usando aí um paralelo, como se eu quisesse levar fio sem um conduíte, sem um formato correto. Ah, mas eu vou ter que gastar mais? Sim, infelizmente. Mas você vai ter a segurança, a garantia de que você está usando corretamente. Aí você tem as normas de instalação que determinam que tubo que você pode usar. Aí você sai do âmbito da pessoa ali que vai fazer uma instalação simples para um profissional. Então eu sempre recomendo sim, o uso geral não é para uso disso. Existem fiscalizações, se a própria tiver algum tipo de sinistro. Você tem uma fiscalização em cima para entender o que aconteceu, as companhias de gás, elas informam muito sobre isso. Então, ela é curta para que exatamente evite esse tipo de problema, que você leve uma mangueira que não vai ter a devida resistência, nem vai ser instalada da forma correta por grandes distâncias. Então, quando você faz isso, você está colocando em risco uma infraestrutura. Então, a segurança tem que ser sempre em primeiro lugar. Por isso que é normativo, é compulsório, está lá no Diário Oficial da União, então é obrigatório. Os fabricantes têm que seguir isso. Então, toda mangueira que a Aliança vende, por exemplo, ela tem lá validade, o uso para reguladores, o período de uso, deve ser sim trocado a cada 5 anos. Se precisar levar um pouco mais longo, infelizmente, né, você tem que informar a pessoa que ela tem que contratar alguém para fazer a infraestrutura correta. Seria como se você tivesse que colocar um pneu não adequado ao carro porque você está pagando mais barato. Você tem que usar o pneu que é correto, que o fabricante indica. Ah, mas se eu colocar o mais barato, você pode capotar na curva, você pode se acidentar. Então a pessoa precisa ter essa informação. A gente já falou aqui de tantas maneiras, né? Como escolher um produto errado, um produto que não tem qualidade, pode comprometer a vida. A gente falou no caso da corda, falou agora aqui no caso da mangueira, né? Dos reguladores de gás. Quanto custa uma vida? Exatamente. A pergunta que a gente sempre faz é essa. Cara, é uma explosão de gás dentro de uma casa, rapaz do céu, é uma bomba química, atômica, né? Infelizmente. Perfeita explicação. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Sempre que a gente ouve falar aqui, principalmente sobre a mangueira, né? Eu faço questão de passar essa informação para frente, porque eu já aprendi algumas coisas. Não explico com essa destreza, com esse conhecimento, porque você que lida diariamente sabe melhor do que eu, mas faço questão porque o nosso trabalho é esse, né? Como a gente falou aqui, volta a falar, nosso trabalho é de formiguinha, de passar essa informação para frente, conhecimento que a gente adquire aqui nos nossos outros encontros, para continuar garantindo a confiança dos clientes, de todo mundo que compra com a gente. Top. É isso aí. Top. Muito obrigada mais uma vez pela participação, foi um bate-papo muito bacana, aprendi muito. Como sempre, eu saio daqui assim, cheia de ideia, de conhecimento. Então, Luciano, obrigada. Mais uma vez, um prazer te receber aqui. Espero te encontrar em breve. Igual. Cláudio, um prazer te conhecer. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. A Aliança fica muito feliz em participar desse projeto. E conte com a gente, sempre. E você também, Caio. Muito obrigada por ter aceito você. participar com a gente aqui da Roda de Conversa. Prazer te reencontrar mais uma vez. Obrigado. Precisando também, pode me chamar. Mandou bem. Eu tô preparado. Tá preparadíssimo. Tá. Você é um bom vendedor. Vamos fazer um brinde aqui. Fez só um charmezinho no início. Só pra gente encerrar. Aí, Fio. abraço, gente.